Amém. Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus, que a graça e o amor do Pai continue sobre nós, nessa misericórdia eterna, infinita, sem medida. Prova disso, estamos aqui, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de consolação, um Deus que renova as forças, um Deus que muda de cada um de nós. E sempre que Ele muda para melhor. Porque Deus, nosso Criador, o Trino Deus, sempre quer o melhor para nossas vidas, para nossas casas, para nossas famílias, para o nosso semelhante. Quero abrir com os irmãos em Mateus capítulo 6, a partir do verso 6, 26, 6 de Mateus. Deus vem falando comigo sobre este assunto que, ao meu ver, se relaciona com oportunidade. O que é oportunidade? E quando se deve aproveitar a oportunidade? Nesse dia oportuno, o dia que eu posso fazer algo. Nesse texto diz assim: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximando-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tereis convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Este acontecimento nos leva a um ensinamento, uma revelação do valor que eu tenho que dar, que nós temos que dar, quando temos oportunidade. Essa mulher, Maria, irmã de Marta, irmãs de Lázaro, de Betânia, por isso chama-se Maria de Betânia, não é porque o sobrenome é Betânia, né, mas porque ela morava nessa cidade. Betânia é uma cidadezinha, um povoado próximo de Jerusalém, perto, a quilômetros, perto. E essa mulher, quando teve essa oportunidade, ela demonstrou um grande amor pelo Senhor. Nós, em nossa vida, às vezes temos oportunidade. Às vezes temos uma, às vezes temos várias. Né? Algumas oportunidades definem a nossa vida. Algumas oportunidades nos supre, algumas oportunidades nos ensina, algumas oportunidades nos levam ao conhecimento, a discernir o que é certo e o que é errado. Algumas oportunidades nos enchem de alegria, algumas situações e oportunidades também nos enchem de tristeza. Mas, aqui, eu quero enfatizar sobre a oportunidade de ser feliz no sentido de
agradar alguém. E aqui nós vemos a situação dessa mulher, de Maria, que ela aproveitou uma única oportunidade na sua vida. E uma única oportunidade que houve, que está na Bíblia. Uma única oportunidade de uma pessoa fazer algo para Jesus que ficasse marcado para sempre, como diz aqui no versículo 13. Diz: em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez. Queridos, quando algo é feito, grandioso, que honra o Senhor, é marcado, é registrado nos céus, na memória do nosso Deus, no coração do nosso Deus, e é registrado ao nosso favor também. E essa mulher teve essa percepção, esse tino de aproveitar essa oportunidade. Jesus estava ali, nós lemos, na casa de Simão, o leproso, né? Não estava leproso na hora, mas tinha sido curado, né? Antes, estava na casa desse irmão. E ela, chegando, fez o que nós lemos. Aprendo que Jesus não faz acepção de pessoas. Ele entra na casa do pobre e do rico, do salvo e do pecador. Ele entra na casa dos perdidos. Ele entra na casa de qualquer um, desde que eu aceite que ele entre. Como diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entro e ceio com ele, fico com ele, converso com ele. Esse texto muito rico em ensinamento. Mas pelo fato de Jesus entrar numa casa, nós que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador e temos buscado ser corretos, dignos diante dele. Não quer dizer, porque Jesus está conosco, nós não passamos por tribulações, por situações, por provas, por lutas, por angústias, por desânimos, por frustrações. Não quer dizer isso. Lembramos de alguma situação. O próprio Senhor disse: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. Então ele já disse que nós teremos tribulações, junto com ele, andando com ele, crendo nele, entregue aos seus cuidados, debaixo do seu pastoreio. Mas ele disse: vocês vão ter tribulação. Mas nos animou na sua palavra que diz: eu venci o mundo e vós vencereis, que está escrito em João 16:33, bastante conhecido esse texto, né? Mas eu quero ler o Apocalipse capítulo 3 com vocês, para acrescentar bastante em nosso coração e nessa ministração da palavra do Senhor aqui. Apocalipse capítulo 3. Começamos no verso 14, que diz: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, o testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para
te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestado a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha o verso 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus disse que ele venceu, no texto de João 16:33, eu venci o mundo e vós vencereis. E aqui ele disse, outra vez, eu venci e eu assentei no lugar que eu deveria estar, da onde eu tinha saído, do lado do Pai. Então essas são algumas oportunidades que vão surgindo. Jesus teve a oportunidade de ser o mensageiro de salvação nesta terra. E nós temos a oportunidade de ser também fiéis testemunhas da sua palavra, de um vencedor, de alguém que prometeu e venceu por nós. Aqui me chama a atenção, se Jesus está presente, as dificuldades, como ficarão as dificuldades? Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. Aprendo que sempre que creio no Senhor, posso ter dificuldades, passar por provas, mas tudo se acalma com a presença de Jesus. As lutas, as cadeias, os impossíveis, Deus move, Deus faz acontecer. Jesus, aqui diz que ele passava por um lugar chamado Betânia, esse lugar pequeno, um povoado pequeno, e ia para Jerusalém. O que ele ia fazer em Jerusalém? Aonde Jesus foi crucificado. Ele caminhava para a sua missão. Jesus passou por um lugar e caminhava para uma missão, caminhava para Jerusalém, onde ele caminhava para a cruz, onde ele seria crucificado. Então aquela era a hora dessa mulher, Maria, aproveitar a oportunidade, quando encontrou com ela. Aproveitar essa oportunidade de derramar, de ungir Jesus com esse bálsamo valioso. Ungir a Jesus, unguento valioso, nardo puro. Nós podemos perguntar, nós vemos no texto de que os discípulos, muito especial, Judas Iscariotes, disse, olha, para que esse desperdício? Não podia, isso vale muito dinheiro. E vale mesmo. Diz que poderia ser vendido, no texto de João 12 e também de Marcos 14, repete esse texto. Podia ser vendido por mais de 300 denários. Cada denário é um dia de trabalho. Se eu fizer a conta, um dia de trabalho de R$100, 300 dá 30 mil reais. Um perfuminho, 325 gramas, que foi derramado sobre a cabeça de Jesus, custava em torno de 30 mil reais. E essa mulher não diz que ela era muito abastada, mas ela amava mais do que ela tinha. Ela amava muito o Senhor e tinha uma gratidão muito grande pelo Senhor. Se eu ler Marcos 14 e também João 12, eu vou ver. Um dos motivos que ela tinha uma gratidão é porque o seu irmão Lázaro tinha sido ressuscitado. Mas não é só por isso.
Ela foi uma que disse, quando Jesus não estava ali, o seu irmão havia morrido, ela disse, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela cria no Senhor, ela acreditava. E a primeira oportunidade que ela teve de mostrar o quanto ela amava, era desprender-se de si mesmo e derramar sobre Jesus o valioso bálsamo, valioso unguento. No verso de João 12:5 fala, Judas Iscariote fala que podia ter vendido por 300 denários. Aquela mulher, Maria de Betânia, não perdeu a oportunidade de dar a Jesus o mais precioso. O mais precioso. Nós cremos na palavra, nós entregamos nossa vida ao Senhor, e nós queremos que Ele governe, que Ele nos pastoreie, que Ele nos ensine, que Ele revele sua glória, que Ele mostre para nós o que é eterno, que Ele mostre para nós o que é certo e o que é errado, o que é santo, o que é profano, o que engrandece o Senhor e o que também que envergonha. E nós, como discípulos, precisamos aproveitar todas as oportunidades possíveis que glorificam o nosso Deus. A terra aproveita de oportunidades. A carne aproveita de oportunidades. E às vezes, porque a carne reina, o espírito fica apagado. E não pode glorificar a Deus. Mas quando o espírito nosso está submisso ao Espírito Santo de Deus que habita em nós, então nós glorificamos a Deus. Em toda época ou ocasião, o gesto dessa mulher não teria grande importância se fosse num dia, num jantar, fosse em outro lugar, outra situação, fosse com outra pessoa, com outro propósito. Não teria tanta importância e nem estaria registrado na Escritura como foi registrado nesse texto que nós lemos. Então ela aproveitou a oportunidade única. Não teve mais oportunidade dessa. E nem haverá, porque já está tudo consumado. Então ela foi muito dinâmica, foi muito perceptível, ela foi muito cheia de fé e de entrega. A nossa vida está cheia de oportunidades de fazer algo e agradar a Deus. E tudo isso define para sempre a nossa vida, positivamente ou negativamente. Todas as coisas que eu faço para a glória de Deus define positivamente. E que eu faço o contrário disso é vergonha para o Senhor. E nós sofremos a pena e entramos no juízo de Deus. Essa mulher, ela aproveitou a única oportunidade que teve na vida. A pergunta que poderíamos fazer: que nós não, pergunta e afirmação, nós não devemos perder a oportunidade de servir, de amar, de cooperar, de entregar, de perdoar e pedir perdão também. São oportunidades que não podemos perder. Não devemos desperdiçar oportunidades de ouvir o Senhor, de conhecer o Senhor, de amar o Senhor, de servir o Senhor. Vou dar um exemplo prático que está acontecendo aqui no nosso meio. Eu sei que todos estão dando alto valor pelo ensinamento que está acontecendo, né? Ou nas quartas-feiras, ou nos domingos, sobre a fundamentação nesse ensino. Queridos, o aprender, eu estou aprendendo faz um tempo, mas cada vez que eu ouço o que está sendo ministrado,
Eu falei para o irmão outro dia, essa palavra, eu não sei se eu estou muito sedento, estou muito carente, se eu sou um pecador, se eu sou... eu não sei, eu sei que a palavra está entrando em mim, eu estou comendo esse maná, eu estou sendo alimentado, estou sendo despertado nessa palavra que está sendo ministrada nas quartas-feiras, nesse ensinamento da fundamentação. A maioria dos irmãos tem vindo, né? E se você não tem vindo, aproveite essa oportunidade. Talvez não dê tempo depois. Se você não veio ainda, avalie isto. É uma grande oportunidade de você aprender, de você ouvir o que Deus quer, de você conhecer o Deus que tem ouvido falar e que você ama também. De você aprender o que é servir, o que é renunciar, o que é andar na presença do Senhor, o que nós somos, quem é Deus, qual o propósito, qual é o alvo, qual é a porta, qual é o caminho. Todos, a maioria aqui, acho que já veio, né, nessas 4 ou 5 semanas que já foi ministrado o ensino, estou enfatizando sobre oportunidade. Vou dar um exemplo, uma ajuda. Traga o seu marido, traga sua esposa, traga seus filhos, venha com a família toda, ouça o que está sendo ministrado. Quero enfatizar, valorizar mesmo esse ensino, tem sido muito precioso. Essa mulher da nossa história viu Jesus e não pensou 2 vezes. Ela não pensou 2 vezes, no sentido, entre aspas, 2 vezes, né? Pode ir. Ela não pensou em fazer 2 vezes. Não pensou 2 vezes no sentido de decidir, faço, não faço, faço, não faço. Não ficou nessa dúvida. Ela derramou sobre Jesus o que era mais precioso. Ela entregou a Jesus a sua oferta. Qual é a oferta que Jesus mais se alegra? Aquela que damos com todo o nosso coração. Primeiro é a nossa vida, depois as nossas atitudes, a nossa entrega, o nosso amor a Ele. Tudo isso agrada ao nosso Deus. Aqui eu quero ler com você João 12, para ir lembrando o texto que fala um pouco diferente em Evangelho de João, capítulo 12. Começa no verso 1, que diz: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Dera-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários, e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela lançava. Queridos, conselho de ladrão eu dispenso. Conselho de iníquo eu dispenso. Foi esse discípulo, né? Lógico, tudo estava já escrito para que acontecesse. O verso 7 diz assim: Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Me chama a atenção quando Jesus disse: a mim nem sempre me tendes. Todo o ensinamento vai me levando a um caminho de aprendizado, de retidão, de confirmação, de acréscimo. Mas quando ele disse:
nem sempre tendes a mim com vocês. Lógico, ele estava falando sobre a sua morte aqui. Mas quando que Jesus não está perto de nós? Quando? Quando temos a atitude que teve esse homem, esse que era um discípulo, né? Mas atitude errada, pensamento errado, foco errado. Ele não estava aproveitando a oportunidade, nem entendendo nada que estava acontecendo, né? E essa mulher, nessa simplicidade, nessa pureza de coração, trouxe uma lição para os discípulos e para muita gente, e para nós hoje, diante da palavra do Senhor. Ela não se preocupou com as opiniões dos outros. Às vezes nós ficamos barrados, bloqueados, encontramos as pedras no caminho, não conseguimos transpor, porque ficamos pensando o que os outros acham. Não decido porque o que ele vai pensar de mim. Eu não vou porque vai me chamar de puritano. Vai me chamar de o santo dos santos. Então eu não vou, tal, né? Essa mulher não preocupou com opiniões. Ela fez o que tinha no coração. Ela foi convicta. É assim que deve ser comigo, com cada um de nós. Eu preciso ter convicções nas minhas decisões, nas minhas reações, nas minhas atitudes. E essa mulher queria agradar o seu Senhor, o mais que ela pudesse, com tudo que ela tinha. E assim ela fez. Ela aproveitou essa grande oportunidade. A ação de Maria. Qual foi a ação de Maria? Ela deu a Jesus o melhor que tinha, o mais valioso. O que damos ao Senhor Jesus é igualmente precioso, é como Maria fez? Como discípulos, como aqueles que creem, como aqueles que leem a Bíblia, aqueles que põem o joelho no chão, aqueles que choram, aqueles que clamam, aqueles que oram pelos doentes, aquele que levanta as mãos nos louvores. Nós damos essa medida de honra e glória, despojado de nós mesmos e entregamos tudo ao Senhor, o mais precioso que temos. Entregamos nossa saúde, nosso vigor em prol ao reino do nosso Deus. Ou folgamos no divã da nossa vida, do tempo que nos oferece nesta terra. O que eu tenho entregado? Eu tenho aproveitado a oportunidade que tenho tido de trabalhar, de fazer, de ir, de orar. Eu tenho me preocupado com a oferta que o Senhor merece. Ou eu cansei, eu já desisti, eu já fiz o que tinha que fazer, já jubilei. Queridos, não tem idade para servir o Senhor. Hoje, testemunhando para a glória do Senhor. De manhã, eu e minha esposa, um tempo de oração, pedindo, Senhor, que o meu dia e o dia da minha esposa aqui, a qual seguro na mão, que os nossos dias sejam dias de vigor, de saúde, para te servir, com todo o nosso ser, a nossa casa, nossa família, nosso coração, tudo que o Senhor tem nos dado é para ti, Senhor, para te servir. E o dia que o Senhor, que a gente não servir para servir, nos leva para ti. Queremos ter vigor para trabalhar todo tipo de serviço. Mais simples, mais complicado, aprendendo, ensinando, motivando alguém, levando alguém, não desanimando ninguém que quer fazer. Se eu fizer uma enquete, fizer um levantamento, levantar alguns itens da minha possibilidade de servir o Senhor, certamente vou enumerar muitas situações que eu posso fazer e eu não estou fazendo.
Eu posso fazer. Os mais velhos podem fazer, mas não está fazendo. Os mais novos deveriam fazer, mas não faz. Tem vigor, mas o vigor dele é para si mesmo, não é para o Senhor. Essa mulher, ela foi em frente. Ela não importou com as perguntas, com os questionamentos. Ela foi valente no sentido de estar totalmente desprendida de si mesma e olhando para quem ela ia dar o mais precioso, olhando para o Senhor. Eu sei que Deus levanta o seu exército, e Deus está levantando em toda a terra. A minha oração, sempre nesse sentido: Senhor, levanta um exército no meio em que eu vivo, no meio dos meus irmãos, mas nessa cidade de São José do Rio Preto, no caso, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo, levanta o teu exército para servir o Senhor de todo o coração. Levanta irmãos e irmãs, homens e mulheres, líderes, pastores, profetas, mestres, homens sábios, cheios de temor. Levanta, Senhor, o teu exército. Homens que te sirvam, que te honram, que te engrandecem. Homens que valorizam as vidas, o próximo. Homens e mulheres que amem um ao outro. Filhos que amem seus pais, pais que amem seus filhos. Filhos que aprendam com seus pais e pais que aprendam com os filhos também. Esse tem sido o meu clamor diante do Senhor. Que Deus me ajude a não perder a oportunidade. Eu já perdi muita oportunidade. E eu não quero perder mais oportunidade. Eu quero ser alguém que glorifica o meu Salvador, o meu Senhor. Judas Iscariotes tinha uma opinião diferente dessa mulher. Disse ele: para que este desperdício? Aí em João 4, 12, 4 e 6 diz, né, versículo 4 até o verso 6. Para que esse desperdício? Mas o coração desse homem não estava no Senhor, estava em outro lugar. Às vezes nós podemos receber uma conversa desse nível, desanimadora. Ah, você já fez muito, então você não dá conta de fazer. Você não tem sabedoria, você é pequeno na fé, você se converteu hoje, você já fez muito. Todas essas conversas, né, vêm no nosso coração. Queridos, se eu levantar, eu e você, nós, todos, podemos fazer muitas coisas ainda. Os velhos, né, dando suporte, nós mais velhos, os mais novos, né, levando a carga, pegando o pesado, como aconteceu, né, na morte daquele casal, Safira e, como chama? O outro que morreu ali, porque negou. Atos 9, é isso? Ananias e Safira. Quem enterrou os mortos não foi os velhos, foi os novos. Se vê lá no texto. Os moços levou Ananias, daí um pouco levou a mulher dele para sepultar, levando as cargas. É uma carga meio desagradável, mas levaram, né? Queridos, o ladrão sempre vem e diz que ele vem para matar, roubar, destruir. Ele vem, mata a minha alegria, ele mata a minha vontade de servir, ele mata meu vigor, e eu me entrego à doença, eu me entrego ao desânimo. O ladrão faz isso, ele vem para matar, ele rouba tudo que nós temos para fazer. Às vezes, ele rouba a nossa alegria, rouba a alegria de quem serve, ele rouba a glória que pertence ao Senhor. Às vezes ele rouba também o amor devido ao Senhor e aos irmãos. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. E destrói a amizade, destrói
unidade. Ele destrói tanta coisa. E eu preciso estar muito atento nessa questão, que o inimigo veio para destruir. O mundo acha um desperdício entregarmos tudo ao Senhor, entregarmos nossa vida, nosso tempo, né? Para quê? É preciso ser jovem, tem que passear, tem que conhecer o mundo, tem que desfrutar. Teus pais são abastados, vai filho, vai para muitas terras, muitos lugares. O mundo acha um desperdício a gente servir o Senhor, ler a Bíblia até de madrugada, orar, vir na vigília, ir nos encontros. O mundo não entende isso, mas nós entendemos, nós valorizamos e nós aproveitamos a oportunidade. A vigília é uma bênção, lugar de quebrantamento, lugar de clamor, lugar de súplica, lugar de choro, lugar de alegria também, lugar de cura, lugar de um apacentar, lugar de animar. Mas a vigília tem sido desejada para cada um de nós. Eu tenho aproveitado essa oportunidade de estar junto com os irmãos quando tem uma vigília. A vigília pode ser aqui, pode ser no grupo caseiro, do discípulo, fazer uma vigília. Vigília dos jovens na chácara. Tem aproveitado a oportunidade. O mundo acha um desperdício a gente fazer isso. A gente ir lá para o acampamento, ficar 3 dias enclausulado. O mundo não entende, jamais vai entender. Mas o Senhor sabe quanto nós precisamos disso e quanto Ele se alegra. Judas Iscariotes, ladrão da bolsa, achou um desperdício. Jamais, querido, a nossa entrega, nossa dedicação, nossa ação de graça vai ser um desperdício. Jamais. Nosso tempo de adoração, nosso tempo de louvor, nosso tempo de leitura da Bíblia, nosso tempo de joelho no chão vai ser um desperdício. Jamais. Jamais vai ser um desperdício. Quanto mais eu orar, quanto mais eu ler, quanto mais eu me relacionar, falando das coisas do Senhor. Eu passo a noite falando das coisas do Senhor. Mas outro assunto eu não tenho muito jeito. Eu me perco logo e desanimo. Porque fala muita coisa que não chega a nenhuma coisa. Não chega a lugar nenhum e eu me perco. Então eu não consigo me concentrar. Eu me dispenso. Eu peço logo liberação para os irmãos. Eu preciso ir e preciso descansar. Mas se for ler a Bíblia e conversar sobre ela, versículo a versículo, começando em Gênesis, nós vamos longe. Passamos a noite. Momento lendo, momento orando, momento lendo, momento orando. Penso que, assim, eu estou buscando também aproveitar a oportunidade que tenho enquanto estou nessa terra. Às vezes, a nossa atitude de entrega desagrada muita gente. Nossa atitude de entrega, de servir o Senhor, desagrada muita gente. Às vezes, o próprio Senhor diz em tua palavra, aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão e mãe, não pode ser meu discípulo. Às vezes nós desagradamos mesmo. Às vezes nós recebemos uma palavra de desânimo contrária, como precisa. E 2 vezes na reunião, precisa, no sábado e no outro dia também. Queridos, amados, quantas vezes eu como o alimento por dia, por dia e os dias da semana? Eu como, só almoço, só janto, só tomo água, só como pão, só um dia por semana? Eu quero animar os irmãos a aproveitar as oportunidades que temos tido, porque lá para onde nós vamos, para onde o corpo nosso vai, lá não está escrito que nós não podemos servir e não servimos mais para nada. Ainda bem que o Espírito volta a Deus, né? Que era dele e volta para Ele.
Então, às vezes, nossa atitude de entrega, de agradar o Senhor, de aproveitar a oportunidade que temos tendo, desagrada muita gente. Desagrada nosso colega de trabalho, desagrada nosso amigo, nosso vizinho, desagrada meu colega de escola, desagrada quem não é convertido na minha casa. Às vezes, somos chamados, até de fanático. Mas não importa. Eu não me importo com opiniões. Eu aproveito a oportunidade que tenho tido. Qualquer tempo, dar o melhor para o Senhor é sempre difícil. Sempre é difícil dar o melhor para o Senhor, porque encontramos resistência de nós mesmos, porque nós somos, a gente tem a tendência de ser acomodado, e aí negligenciamos de fazer coisas valiosas para o Senhor. O sofá é gostoso, a cama me agarra de um jeito que não me larga. Eu digo lá brincando com a família, olha, a cama te abraçou, o colchão te abraçou que não te largou. Olha que hora que você, brincando com meus netos, minha família, e alguns irmãos que eu tenho essa liberdade. Às vezes a cama nos abraça e não nos larga, não nos deixa, e aí eu perco a hora em tudo. Dar o melhor para o Senhor sempre não é fácil, exige de nós determinação, exige de nós decisão, exige de mim vontade. Então não é fácil, porque vai contra tudo que o corpo quer, tudo que a minha alma quer, vai contra a minha razão. Servir o Senhor não é fácil, portanto Jesus não animou ninguém a segui-lo. Não animou ninguém. Só que ele falou, quem me seguir vai ser meu discípulo. Essa é a diferença. O que o amor e a gratidão pode fazer? Viver no amor, ter um coração de amor e de gratidão, que pode acontecer conosco? Qual vai ser o resultado? Qual vai ser o fruto disso? Nós damos o que é melhor ao Senhor, quando amamos, como quando temos gratidão. Nós servimos com todo o nosso coração. Nós servimos não porque está programado servir, não porque temos uma agenda. Nós servimos porque eu sou grato ao Senhor. Maria deu a Jesus grande honra. Ela tinha uma gratidão no coração e ela amava o seu Senhor. Essas duas coisas estão em nível alto. Certamente não vou ter grandes dificuldades. Servir de todo o coração, sem murmuração. Amar onde não há nada para esperar de troca. Aí, por isso que eu disse, em qualquer tempo, dar o melhor para o Senhor é sempre difícil. Amar quando nós não vamos receber nada em troca. Paulo disse isso, 2 Coríntios 12, 15. Pode abrir sua Bíblia, 2 Coríntios 12, 15, ele diz sobre um desgaste, sobre ele diz que ele de boa vontade se gastava, e ainda se deixava gastar em prol da alma, em prol das vidas, e disse no fim do versículo, se mais vos amo, serei menos amado? Então diz o versículo, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. E ele se gastava e deixava se gastar. Oferta, aproveitava a oportunidade. Sempre alguém julgará a nossa oferta um desperdício. Acha que é excesso, acha que é demais. É demais
eu evangelizar, é demais eu sair com outro irmão, é demais ir lá na rodoviária, né, Daniel? Falar com os bêbados, os viciados, é demais. É desnecessário ir lá abrir a Bíblia, levar uns 2, 3 abraços fedidos, mal cheiroso, é demais. Não é necessário. Eles têm que ouvir, têm que entender a voz do pastor. Mas nem achei a ovelha perdida. Como que ele vai saber quem é o pastor, né? Então sempre alguém julgará a nossa oferta um desperdício. Mas não importa. Queremos agradar a Jesus, o Senhor, em primeiro lugar. Essa é a minha determinação. Eu quero agradar a Jesus, o meu Senhor, em primeiro lugar. Primeiro que a minha própria vida. Eu quero que a minha vida, minha carne saia do comodismo, do relaxo, da preguiça, do desânimo, do conforto. Conforto que é excesso. Nós precisamos de conforto. Não sou contra nenhum conforto. Ar-condicionado é bom, né? Cama macia é boa, um sofá gostoso, cadeira, um lugar, ambiente, né? Tudo isso é bênção. Mas se isso for me prender, se isso me impedir de fazer as coisas para o Senhor, eu prefiro o banco duro de pau. Eu prefiro a cama de cimento. Eu prefiro andar a pé. Eu prefiro o calor. Eu preciso estar determinado nisto. Eu preciso agradar o meu Senhor em primeiro lugar. Dar ao Senhor o nosso amor. Dar ao Senhor a nossa alegria em servir. Ter alegria em servir. Dar ao Senhor nossas ações de graça, nossa gratidão. Sempre, essas atitudes sempre alegram ao coração do nosso Deus. Sempre. Tem um texto, um versículo ali nas cartas que diz assim: tudo que você for fazer, faça como se estivesse fazendo ao Senhor. Queridos, se eu fizer algo fazendo para os homens, fica aqui mesmo. Agora, se eu fizer fazendo para o meu Senhor, isso vai ficar anotado. Deus tem uns livros lá que Ele anota tudo, né? Está tudo anotado lá. Tudo que eu faço aqui na terra, em prol do meu próximo, em prol da sua honra, está anotado. E os meus erros, meus fracassos, meus pecados também estão anotados. Porque diz que todos nós vamos comparecer diante daquele a quem nós temos que prestar conta. Todos nós vamos comparecer. Devemos lembrar. Aqui é um lembrete que me veio ao coração. João, se lembre da sua oportunidade. Não deixe para amanhã. O que é deixar para amanhã? O jovenzinho espera crescer ou espera casar. Os mais velhos que estão casados esperam ter uma casa melhor. Os que as finanças estão apertadas, deixa para um dia que tiver mais folgado as finanças. E assim o tempo vai. E aí Jesus passa e nós não derramamos nada sobre ele, nada que é valioso. Estamos presos nas situações e não nas convicções de servir o Senhor. Então lembre, tenho que lembrar. Não deixar para amanhã. Quando é o tempo? É agora, é já. Se o nosso Deus é um Deus de já, e Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu também, qual que é o tempo de servir? Qual que é o tempo de fazer? Mas o que o jovem pode fazer e o que o mais velho pode fazer? Não importa o que cada um pode fazer. Importa em que todos estão fazendo o que todos devem e querem fazer. Pensando ter aqui
Não deixe para amanhã, pensando ter Jesus sempre à tua disposição. Como nós lemos em João 12:8. Nem sempre Jesus está à nossa disposição, porque Ele já fez, consumou a obra toda. Agora eu que tenho que estar à sua disposição. Então eu tenho que dar o melhor para Jesus. A pergunta é, eu tenho dado o melhor para Jesus? Eu tenho aproveitado a oportunidade? Primeira coisa que eu tenho que dar para Jesus é a minha vida, meu coração. Senhor, é teu. Minha vida, meu coração, tudo é teu. É um bom começo. Depois disso, ele diz, então, ande comigo, ande debaixo do meu pastoreio, eu quero te ensinar, eu quero te ajudar a ser honrado, a ser um homem, a ser uma mulher, que mostra para os incrédulos, mostra para esse mundo quem eu sou. Eu não posso deixar para amanhã a oportunidade. Queridos, eu não sei, amanhã eu não sei, eu sei agora. Amanhã não tenho certeza de nada. Eu tenho certeza agora que eu não posso deixar para amanhã. Eu nem sei se vai existir amanhã para mim. Como que eu vou deixar as coisas que tenho que fazer hoje para amanhã? De ser um filho obediente, de ser um servo obediente, de ser alguém que entende o que a vontade do Senhor, o que agrada ao Senhor, o que não agrada. Vou deixar para amanhã o quê? Vou deixar para amanhã para perdoar. Vou deixar amanhã para me arrepender. Vou deixar para amanhã para ser honesto. Vou deixar para amanhã a proclamar. Você deixar para amanhã, mas amanhã existe para você ou para mim? Essa palavra eu compartilhei com a igreja há 8 anos atrás. 2008 mais ou menos. Só com um enfoque, algumas coisas mais Deus mostrou para mim nessa palavra. 2008, 2016, 8 anos. Alguns devem ter lembrado, né, que eu falei sobre aproveitando a oportunidade. E essa mulher, Maria de Betânia, aproveitou a única oportunidade que teve na sua vida. Agradar o seu Senhor, glorificar o Senhor, exaltar o seu Senhor. Por isso que o Senhor disse, e o Senhor se agradou, e até repreendeu os que a recriminaram. E disse, por que vocês estão impedindo? Por que estão molestando? Outro texto. O que essa mulher fez, em todo lugar onde a minha palavra for pregada, vai ser mencionado. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Deixo essa palavra para o nosso coração, de temor, mas de amor, de despertar, de uma disposição, e para uma avaliação do nosso coração, nossas atitudes. Eu sei que eu posso dar muito mais que eu tenho dado ao Senhor, e o Senhor sabe que você também pode dar muito mais, que o jovem pode dar muito mais, que nós mais velhos podemos dar mais. Vai depender de nós no sentido de decidir. Agora, de ajudar, direcionar é com o Senhor. Eu preciso só uma coisa, decidir. Só isso. Eu decido, então agora eu faço. Não dá, tem uma palavra aí que diz, não demole, né? Não seja fácil para você mesmo. Seja difícil no sentido de decisão, né? Tanto Deus tem nos dado inteligência, dado condições de ir e vir com tanta facilidade. As irmãs mais velhas aconselhar as mais novas aprender a ser boas donas de casa, os mais velhos ensinando os discípulos, ensinando os mais novos, as mães ensinando os filhos, os pais ensinando, cooperando. Queridos, aproveite a oportunidade. Obrigado, Senhor. Graças te dou pela tua palavra. Meu coração se alegra na tua presença.
Eu vejo que em cada situação, cada conselho teu, o quanto o Senhor me ama, o quanto o Senhor nos ama. Porque o Senhor sempre corrige a quem ama, e eu quero ser sempre corrigido por Ti, sempre buscado pela Tua vontade. Eu quero aprender, Senhor, e eu estou decidido a submeter a Tua vontade. Por isso, ajuda-me em minhas fraquezas. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer a nós mesmos. Vencer a dureza de coração às vezes, a vencer o nosso comodismo, as facilidades dessa terra, as facilidades e as vontades da carne. Ó Deus, ajuda-nos a vencer, por favor. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, queremos ser como esta mulher, não como Judas. Queremos ser como esta mulher, te honrar em todo o tempo com o que é mais valioso, o que nós temos de mais precioso. Queremos te adorar, te louvar, queremos te servir de todo o nosso coração. Não queremos ser empecilhos para aqueles que servem, não queremos ser empecilhos desvalorizando, ó Deus, a Tua palavra, desvalorizando os Teus ensinamentos. Não queremos ser empecilho, pedra no caminho de ninguém. Queremos ser aqueles que levam esperança, vida eterna, o bom conselho. Leva ânimo e levanta, ó Deus, a alegria dos irmãos, das vidas, dos perdidos, muito especial da nossa casa, nossa família. Queremos aproveitar a oportunidade de ser o bom servo, o servo fiel, em quem fizemos pouco e o Senhor nos confia muito. Queremos ser esses homens, queremos ser esses maridos, esses esposos, queremos ser esses pais. E oro para que as mães, as mulheres, sejam essas mulheres valentes, idôneas, ó Deus, cooperadoras, ajudadoras dos seus esposos, para que elas tenham sabedoria da Tua parte, em edificar suas casas com a fé, pela fé, com gratidão, aproveitando a oportunidade de amar seus maridos e abençoar a sua casa. Quero abençoar os filhos aqui agora também. Ó Deus, fruto do amor de cada um de nós, pais, que o Senhor guarde os nossos filhos no Teu cuidado, que eles tão cedo sejam despertados pela Tua palavra, e o Teu Espírito Santo fale no profundo do coração de cada um. Eles são preciosos para nós, mas para Ti eles são muito mais preciosos. Por isso quero abençoar no Teu nome, Jesus, todos os filhos aqui, todas as crianças, todos os jovens, adolescentes, toda essa geração que serão aí para frente, desse mundo afora, Teus profetas, Teus sacerdotes, Teus evangelistas, Teus pastores, Teus mestres, Teus apóstolos. Ó Deus, levanta uma geração diferente desta terra, uma geração dos céus, uma geração de homens e mulheres cheios de Ti, cheios da Tua palavra, cheio de um coração grato, cheio de um coração que dá valor ao que é eterno, o que é para sempre, o que é infinito. Ó Deus, em nome de Jesus, guarda os meus irmãos, guarda essas famílias aqui agora. Estendo minha mão para abençoar essas famílias, no nome de Jesus. Guarda as famílias dos meus irmãos, guarda suas casas, seus lares, seus filhos, suas finanças, seus bens. Guarda seu trabalho, guarda suas empresas. Guarda o coração de cada um deles, dando a eles fé e sabedoria, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.